Santa Teresa revela o que significa quando você chora durante a reza e por que é um sinal de graça. Essas lágrimas que surgem em meio à sua oração não são um sinal de fraqueza, mas sim a linguagem mais profunda da sua alma, um toque divino que ecoa no seu ser. É um mistério sagrado, uma bênção que, quando compreendida, se torna uma chave para milagres interiores. Santa Teresa de Ávila, a grande mestra da vida espiritual, nos guia para decifrar essa experiência, revelando o poder transformador oculto nesse choro. Ela nos ensina a ver não apenas gotas de água, mas um dom celestial que purifica, cura e nos aproxima do sagrado, mostrando como essa vulnerabilidade é, na verdade, o portal para uma força espiritual inimaginável, uma verdadeira prosperidade da alma que muitos buscam em lugares errados. A jornada para dentro da própria alma começa no silêncio da oração, onde o coração se abre e se permite ser visto por Deus. É neste espaço sagrado que as emoções mais profundas emergem e as lágrimas se tornam a expressão mais pura de um diálogo que transcende as palavras. Santa Teresa, com sua imensa sabedoria, nos conforta ao afirmar que este é um momento de profunda conexão espiritual. Ela nos revela que esse choro é um presente, uma manifestação da graça divina que toca a alma sedenta. Imagine essas lágrimas como uma chuva suave que lava as poeiras do caminho, limpando as marcas deixadas pelos pecados e pelas preocupações que pesam sobre os ombros. É um sinal claro de que a proteção divina está sendo derramada sobre você, um momento em que os anjos se reúnem em reverência. Essa manifestação de sensibilidade espiritual é um dos primeiros milagres que ocorrem no castelo interior da alma. Santa Teresa explica que ao nos colocarmos em oração, especialmente diante da Eucaristia, criamos um refúgio seguro para o nosso espírito. O mundo exterior, com suas exigências e distrações, muitas vezes nos endurece. Contudo, na presença do divino, as defesas caem e o coração finalmente se sente à vontade para expressar suas dores, seus anseios e sua gratidão. O choro, nesse contexto, é a libertação das tensões acumuladas, o suspiro de uma alma que reencontra seu lar. É o toque curativo da mão de Deus sobre as feridas que nem sabíamos que existiam, iniciando um processo de restauração que nos renova por completo, trazendo paz e um novo vigor para a caminhada. Não se deve temer essa vulnerabilidade, mas acolhê-la como uma bênção preciosa. Santa Teresa nos ensina a abraçar esses momentos com um coração agradecido, pois eles são a prova de que nossa oração está sendo ouvida e correspondida. As lágrimas são a assinatura de Deus em nossa alma, um selo de seu amor e de sua misericórdia. Elas dissolvem o orgulho e o egoísmo, abrindo espaço para que a humildade e a verdadeira sabedoria floresçam. É um convite para mergulhar mais fundo na jornada espiritual, para confiar que cada lágrima derramada na presença do Criador é uma semente de transformação que brotará em força, clareza e uma fé inabalável. Essa experiência sagrada é o início de uma compreensão mais profunda sobre a verdadeira natureza da nossa conexão com o céu e o poder que reside na entrega sincera. Santa Teresa compartilha a primeira grande sabedoria. Essas lágrimas são um dom conhecido como lágrimas de consolação. Elas não nascem da tristeza mundana, mas de um transbordamento da presença divina na alma. É o espírito que se alegra ao sentir a proximidade de seu Criador, uma alegria tão intensa que o corpo responde com o choro. Pense em um filho que, após muito tempo, reencontra o abraço de um pai amoroso. A emoção é tão avassaladora que as palavras somem e apenas as lágrimas conseguem expressar a plenitude daquele momento. Essa é a natureza do choro na oração. É a alma reconhecendo sua origem, sentindo-se amada e segura. Essa bênção não é concedida a todos, mas àqueles que se abrem com sinceridade e anseiam por uma conexão mais profunda, buscando a verdadeira prosperidade. Essa graça divina é um dos milagres silenciosos que ocorrem no santuário do coração. Santa Teresa revela que quando a alma se permite ser tocada por essa consolação, ela recebe uma força que não vem de si mesma. É um fortalecimento que a capacita
a enfrentar as adversidades da vida com uma nova perspectiva. As preocupações com dinheiro e problemas terrenos perdem seu poder opressor diante da certeza do amor divino. A oração se torna, então, não mais um pedido desesperado, mas um diálogo de amor, uma troca de confidências entre a criatura e o Criador. Os anjos celebram esses instantes, pois testemunham uma alma que se rende à vontade de Deus e encontra a verdadeira liberdade na dependência de seu amor e de sua infinita proteção, um tesouro muito maior que qualquer bem material. A profundidade dessa experiência reside em sua capacidade de purificar. Assim como a água limpa o corpo, essas lágrimas lavam a alma, removendo as manchas dos pecados e das imperfeições. Santa Teresa descreve esse processo como um batismo interior, um renovar do compromisso com a vida espiritual. Cada lágrima derramada com arrependimento e amor é uma oferta que Deus aceita com ternura. É um ato de humildade que desarma o mal e fortalece a proteção espiritual ao nosso redor. A alma se torna mais leve, mais receptiva à inspiração divina e mais capaz de discernir o caminho certo a seguir. Essa purificação é essencial para o crescimento espiritual, pois prepara o terreno do coração para que as sementes das virtudes possam germinar e dar frutos de paz, alegria e caridade. Portanto, quando as lágrimas vierem durante sua oração, receba-as como uma visita celestial. Não tente contê-las ou analisá-las com a lógica fria da mente. Apenas permita que fluam e realizem sua obra de cura e santificação. Santa Teresa nos encoraja a ver esse momento como um tempo sagrado, uma audiência particular com o Rei do Universo. É uma bênção que nos lembra de nossa dignidade como filhos de Deus, amados incondicionalmente. Essa experiência fortalece a fé e nos dá a certeza de que nunca estamos sozinhos. A presença divina é real, palpável e se manifesta de formas misteriosas e belas, como no simples, mas profundo ato de chorar em um momento de entrega total e sincera, um verdadeiro diálogo de amor. Em seus escritos, Santa Teresa revela que essa compreensão não lhe foi dada de forma instantânea, mas foi o fruto de uma longa e, por vezes, árdua jornada de oração. Ela mesma, em seus primeiros anos de vida religiosa, lutava com a aridez espiritual, sentindo-se distante e incapaz de experimentar a presença de Deus de forma sensível. Foi através da perseverança, da disciplina da oração diária, que ela começou a perceber as sutilezas da comunicação divina. Ela aprendeu a silenciar a mente e a escutar com o coração, descobrindo que Deus fala de inúmeras maneiras. As lágrimas, que a princípio poderiam parecer um sinal de sua própria fraqueza ou frustração, foram se revelando gradualmente como toques da graça, respostas divinas ao anseio de sua alma por união. Essa reflexão profunda a levou a entender que o caminho espiritual é um processo de contínuo aprendizado e entrega. Santa Teresa percebeu que a alma humana é como um jardim que precisa ser cultivado com paciência e amor. A oração é a água que rega esse jardim, e as lágrimas de consolação são como uma chuva abençoada, que vem diretamente do céu para acelerar o florescimento das virtudes. Ela compreendeu que a busca por sinais extraordinários ou milagres grandiosos poderia ser uma distração. A verdadeira transformação acontecia nos momentos de quietude, na aceitação humilde da própria pequenez e na abertura para receber os dons que Deus desejava lhe conceder, fossem eles consolações sensíveis ou a força para perseverar na secura da fé, uma verdadeira lição de humildade. Com o tempo, essa sabedoria se aprofundou. Santa Teresa passou a valorizar cada movimento interior de sua alma, aprendendo a discernir a origem de suas emoções. Ela ensina que nem todo choro na oração é um dom divino. Alguns podem vir da melancolia ou da autocompaixão. Contudo, as lágrimas que trazem paz, que aliviam o coração e que aumentam o amor a Deus e ao próximo, essas sim são um sinal inequívoco da ação do Espírito Santo. Essa clareza foi uma bênção que ela se sentiu impelida a compartilhar, para que outras almas não se perdessem em confusão
ou desânimo. Sua experiência pessoal se tornou um farol, iluminando a jornada de muitos que buscam uma intimidade maior com o divino, mostrando que a perseverança na oração sempre rende frutos de sabedoria. A segunda grande sabedoria que Santa Teresa nos oferece é a compreensão das lágrimas como um poderoso instrumento de purificação. Se as primeiras lágrimas são de consolação e alegria, há também aquelas que brotam de um coração arrependido, que chora por seus pecados e pela distância que suas falhas criaram de Deus. Este choro não é de desespero, mas de amor penitente. É a alma que, iluminada pela graça divina, reconhece suas misérias e anseia por retornar ao abraço do Pai. Santa Teresa explica que essas lágrimas têm um valor imenso aos olhos de Deus, pois demonstram um coração contrito e humilde, a única condição para receber o perdão. Elas lavam as impurezas e preparam a alma para uma união mais profunda com o Criador, sendo um passo fundamental na jornada. Este choro de arrependimento é um dos maiores milagres da conversão interior. Ele dissolve a dureza do coração e quebra as correntes do orgulho que nos prendem aos nossos erros. Santa Teresa nos assegura que, nesse momento, os anjos se alegram no céu, pois testemunham um ato de amor verdadeiro. A alma, ao chorar por suas faltas, não está se concentrando na culpa, mas no amor infinito de Deus que foi ofendido. É um reconhecimento de que o pecado é, acima de tudo, uma recusa ao amor. Essa tomada de consciência é libertadora e abre as portas para uma torrente de bênçãos. A proteção divina se intensifica ao redor daquele que se humilha, pois a humildade é a fortaleza mais segura contra as armadilhas espirituais e as tentações do mundo. Essa purificação é especialmente sentida na presença da Eucaristia. Diante do Santíssimo Sacramento, a alma se sente exposta à luz da verdade, e as máscaras que usamos no dia a dia caem por terra. É nesse encontro íntimo que muitas vezes as lágrimas de compunção surgem com mais força. Elas são a resposta do coração ao amor sacrificial de Cristo, que se entrega por nós. Santa Teresa via a Eucaristia como a fonte de toda a força e cura, o lugar onde a alma pode ser lavada e renovada. Chorar diante desse mistério de amor é permitir que o sangue de Cristo nos purifique de todos os pecados e nos revista com uma nova dignidade, a dignidade de filhos amados e perdoados, prontos para recomeçar a caminhada com mais vigor e fé. Compreender essa dimensão purificadora das lágrimas muda nossa relação com nossas próprias fraquezas. Em vez de nos escondermos em vergonha, somos convidados a trazê-las à luz da oração, com a confiança de uma criança. Santa Teresa nos ensina que Deus não despreza um coração que chora por amor. Pelo contrário, Ele o acolhe e o transforma. Essa experiência nos leva a uma maior compaixão pelos outros, pois ao reconhecermos nossa própria necessidade de misericórdia, tornamo-nos mais capazes de oferecê-la. A verdadeira prosperidade espiritual não é a ausência de falhas, mas a capacidade de se levantar após cada queda, com o coração mais humilde e mais dependente da graça divina, uma lição valiosa para a vida. Na prática, Santa Teresa nos orienta a transformar essa compreensão em uma atitude de vida. Quando sentir o impulso de chorar durante a oração, não o resista. Encontre um lugar tranquilo, se possível, e permita que seu coração se expresse livremente diante de Deus. Não se preocupe em formular palavras ou preces elaboradas. O próprio choro já é uma oração poderosa, uma linguagem que a alma usa quando as palavras são insuficientes. Ofereça essas lágrimas a Deus como uma dádiva, um sinal de sua entrega e de seu amor. Peça que Ele as receba e as utilize para curar suas feridas, purificar sua alma e fortalecer sua fé. Este ato de entrega consciente amplifica o poder da bênção que está sendo derramada sobre você naquele momento sagrado. No cotidiano, essa sabedoria nos ajuda a lidar com as emoções de forma mais saudável e espiritual. Em vez de reprimir a tristeza ou a angústia, podemos levá-las à oração, sabendo que Deus é capaz de transformar tudo em bem. Santa Teresa nos mostra que a vida espiritual não é uma fuga da realidade humana,
mas uma transfiguração dela. As mesmas emoções que poderiam nos levar ao desespero, quando canalizadas para a oração, tornam-se fontes de crescimento e de uma profunda união com o divino. Essa prática nos liberta da tirania de buscar a felicidade apenas em coisas externas, como a acumulação de dinheiro, e nos ensina a encontrar a verdadeira prosperidade na riqueza de uma vida interior cultivada com sinceridade e fé. Considere, por exemplo, um momento de grande dificuldade ou perda. A tendência natural pode ser a de se fechar em amargura ou questionar a bondade de Deus. No entanto, a alma que aprendeu a chorar na presença divina reage de outra forma. Ela leva sua dor à oração e a derrama aos pés do Criador. Nesse ato, as lágrimas de sofrimento se misturam com as lágrimas de confiança e um milagre acontece. A dor não desaparece, mas é transformada. Ela se torna uma oportunidade de se unir ao sofrimento de Cristo e de encontrar um sentido maior. A alma descobre uma força que não sabia possuir, uma proteção que a envolve e a sustenta, percebendo que as maiores bênçãos muitas vezes vêm disfarçadas de provações. Essa aplicação prática se estende também aos momentos de alegria. Quando receber uma bênção inesperada ou sentir uma profunda gratidão pela vida, leve esse sentimento à oração e permita que as lágrimas de alegria fluam. Santa Teresa ensina que a gratidão é a memória do coração e expressá-la com todo o nosso ser fortalece nossa conexão com a fonte de todo o bem. Chorar de alegria na presença de Deus é reconhecer sua generosidade e bondade, um ato que atrai ainda mais graças sobre nós. Essa atitude transforma a vida em uma contínua oração, onde cada emoção, seja de dor ou de alegria, se torna uma oportunidade para encontrar Deus e aprofundar a comunhão de amor com Ele, com a ajuda dos anjos. O processo de crescimento espiritual, conforme revelado por Santa Teresa, é uma jornada de transformação contínua, onde a alma é gradualmente polida como um diamante bruto. No início, a oração pode parecer um esforço, uma disciplina a ser cumprida. No entanto, à medida que a alma persevera, ela começa a experimentar esses toques da graça, como as lágrimas de consolação, que servem como um incentivo divino. São pequenos milagres que mostram que o caminho, embora exigente, vale a pena. Essas experiências fortalecem a vontade e acendem no coração um desejo cada vez maior por Deus. A alma começa a se desapegar das vaidades do mundo, percebendo que a verdadeira prosperidade reside nessa amizade crescente com o Criador, uma riqueza que o dinheiro não pode comprar. Nessa jornada, a alma passa por diferentes estágios, que Santa Teresa descreve metaforicamente como as moradas de um castelo interior. As lágrimas de purificação são essenciais para passar dos primeiros aposentos, mais exteriores, para os mais íntimos, onde a união com Deus se torna mais profunda. Cada etapa de purificação remove uma camada de egoísmo e autossuficiência, tornando a alma mais transparente e receptiva à luz divina. É um processo que exige coragem, pois implica em confrontar as próprias sombras e pecados. Contudo, a alma nunca está sozinha. Ela conta com a proteção dos anjos e com a graça constante que flui da Eucaristia, o alimento que a sustenta e a fortalece para seguir adiante em sua peregrinação interior. A transformação se torna evidente não apenas na oração, mas em todas as áreas da vida. A pessoa se torna mais paciente, mais caridosa, mais humilde. As reações impulsivas dão lugar a respostas ponderadas e inspiradas pelo amor. O julgamento dos outros é substituído pela compaixão. Este é o verdadeiro sinal do progresso espiritual, a semelhança crescente com Cristo. Santa Teresa enfatiza que a finalidade da oração não é ter experiências extraordinárias, mas sim crescer no amor. As bênçãos e consolações são ajudas ao longo do caminho, não o objetivo final. O objetivo é a união total com Deus, uma união de vontade que se manifesta em um serviço amoroso e desinteressado ao próximo, refletindo a glória divina. Santa Teresa aborda com grande realismo as dificuldades que as almas encontram nesta jornada. Uma das mais comuns é a dúvida.
Será que essas lágrimas são realmente de Deus ou apenas uma emoção passageira? Ela ensina a discernir pelos frutos. Se após a experiência a alma se sente mais humilde, mais forte na fé e com um desejo maior de servir a Deus e evitar os pecados, então o sinal é autêntico. Se, ao contrário, a experiência leva ao orgulho espiritual, à presunção ou ao desprezo pelos outros, é preciso ter cautela. A verdadeira ação divina sempre conduz à humildade e ao amor. A proteção contra o engano está em manter-se firmemente ancorado na simplicidade e na obediência, buscando sempre o bem maior. Outra dificuldade frequente é a aridez espiritual. Os períodos em que a oração parece seca, sem sentimentos ou consolações. Muitas almas desanimam nesses momentos, acreditando que Deus as abandonou. Santa Teresa, no entanto, revela que esses desertos são, na verdade, uma grande bênção. São oportunidades para provar a fidelidade e o amor desinteressado. É fácil rezar quando se sente a consolação, mas a oração feita na secura, apenas por fé e amor, tem um valor imenso. É nesses momentos que a alma amadurece, aprendendo a buscar a Deus por quem Ele é e não pelas graças que Ele dá. A perseverança na aridez purifica a intenção e fortalece as raízes da vida espiritual. Além disso, muitas pessoas temem a vulnerabilidade que o choro expõe. Vivemos em uma cultura que muitas vezes valoriza a força como a capacidade de suprimir emoções. Santa Teresa nos convida a uma revolução interior, a redescobrir a força que existe na entrega e na sensibilidade. Ela nos lembra que o próprio Cristo chorou. As lágrimas não são sinal de fraqueza, mas de um coração vivo e capaz de amar profundamente. Superar essa barreira cultural e pessoal é um passo crucial para quem deseja aprofundar sua vida de oração. É preciso coragem para ser autêntico diante de Deus, para se despir das armaduras e permitir que a alma se mostre como realmente é, com suas dores e alegrias, confiando na acolhida misericordiosa do Pai. O espírito de gratidão é o solo fértil, onde todas as virtudes florescem, e Santa Teresa o destaca como essencial na vida espiritual. As lágrimas, especialmente as de consolação, devem sempre conduzir a um profundo sentimento de gratidão. A alma, ao se reconhecer indigna de tal bênção, transborda em agradecimento por um amor tão gratuito e generoso. Essa gratidão, por sua vez, abre ainda mais o coração para receber novas graças. É um ciclo virtuoso. A graça gera gratidão e a gratidão atrai mais graça. Santa Teresa ensina que uma alma agradecida nunca se esquece da fonte de todos os bens, mantendo-se humilde e dependente de Deus. Essa atitude é uma poderosa proteção contra o orgulho, o maior inimigo da vida espiritual. A humildade e a gratidão caminham juntas. A humildade é a verdade, o reconhecimento de nossa pequenez e de nossa total dependência de Deus para tudo. Quando vivemos nessa verdade, cada respiração, cada raio de sol, cada pequeno gesto de bondade se torna um motivo para agradecer. A oração deixa de ser uma lista de pedidos e se torna um cântico de louvor. Essa perspectiva transforma a maneira como vemos o mundo e a nós mesmos. As preocupações com a prosperidade material e a busca incessante por dinheiro perdem sua força, pois a alma descobre que a maior riqueza é possuir um coração grato, capaz de reconhecer as inúmeras bênçãos que já recebeu e continuar a receber a cada instante. Cultivar um espírito de gratidão no dia a dia é um exercício prático que potencializa a vida de oração. Santa Teresa sugere que ao final de cada dia façamos um breve exame de consciência, não apenas para reconhecer os pecados, mas também para agradecer a Deus por todos os dons recebidos. Esse simples hábito treina a alma a focar no positivo, a perceber a mão providente de Deus em todos os acontecimentos. Essa atitude de reconhecimento constante cria uma atmosfera interior de paz e contentamento, que são os verdadeiros sinais de uma alma próspera. As bênçãos de Deus não são apenas eventos extraordinários. Elas estão presentes nos detalhes mais simples da existência.
esperando para serem descobertas por um coração atento e grato. Santa Teresa ensina que Deus está constantemente se comunicando conosco, enviando sinais e inspirações para nos guiar em nosso caminho. As lágrimas na oração são um desses sinais divinos, uma forma de comunicação direta e íntima que transcende a lógica e a razão. Reconhecer esses toques é o primeiro passo. Isso exige uma alma atenta, que aprendeu a silenciar o ruído exterior e interior para escutar a voz suave do Espírito. A oração de recolhimento, tão valorizada por Santa Teresa, é o ambiente propício para desenvolver essa sensibilidade espiritual. É no silêncio do coração que podemos perceber os movimentos da graça e discernir a vontade de Deus para nós, um verdadeiro milagre de comunicação. Uma vez que o sinal é reconhecido, a segunda parte é responder a ele, a resposta adequada a um dom divino, como as lágrimas de consolação ou de purificação, é sempre a gratidão e a entrega. A alma deve agradecer a Deus por essa manifestação de seu amor e se colocar à sua disposição perguntando: Senhor, o que queres de mim? Essa resposta ativa transforma uma experiência passiva em um diálogo fecundo. A graça recebida se converte em um impulso para a ação, para amar mais, para servir melhor, para se corrigir de uma falha. A proteção divina não é um escudo que nos isenta das lutas, mas uma força que nos capacita a lutar a batalha do bem com mais vigor e confiança. É preciso ter cuidado para não cair na armadilha de buscar sinais por curiosidade ou para satisfazer o ego. Santa Teresa adverte que o propósito dos sinais divinos não é nos tornar especiais, mas nos aproximar de Deus e nos fazer mais humildes. A resposta correta a qualquer manifestação da graça é sempre um mergulho mais profundo na vida ordinária, vivida com extraordinário amor. As maiores bênçãos se manifestam na fidelidade às pequenas coisas, na paciência com os outros, no cumprimento dos deveres diários. Os anjos nos inspiram a encontrar Deus não apenas nos momentos de êxtase, mas também na simplicidade do cotidiano, transformando cada ato em uma oração e um serviço a Ele. Chegamos ao final desta jornada, mas na verdade, estamos apenas no começo de uma nova compreensão. Santa Teresa, com sua sabedoria celestial, revela que o choro durante a reza é uma porta sagrada, um convite para adentrar os mistérios mais profundos da alma e do amor de Deus. Não é um evento a ser meramente analisado, mas uma experiência a ser vivida, uma bênção a ser acolhida. Essas lágrimas são a prova de que sua alma está viva, sensível ao toque do divino, e que sua oração está rompendo as barreiras do visível. Elas são um sinal de que milagres de cura e transformação estão acontecendo dentro de você, mesmo que não os compreenda plenamente no momento, uma verdadeira graça. A verdadeira prosperidade, como nos ensina a grande mestra de Ávila, não se encontra na acumulação de dinheiro ou bens materiais, que são passageiros e incapazes de satisfazer os anseios mais profundos do coração. A verdadeira riqueza é uma alma reconciliada, um coração que sabe amar e se sentir amado por Deus, uma vida interior rica em fé, esperança e caridade. As bênçãos que realmente importam são a paz, que excede todo o entendimento, a força que nos sustenta nas provações e a alegria de saber que nossa vida tem um propósito eterno. Essa é a prosperidade que as lágrimas de graça ajudam a cultivar, lavando os apegos que nos impedem de buscar o tesouro celestial. Portanto, o convite final é para que você aplique esses ensinamentos em sua própria vida. Na próxima vez que se encontrar em oração e as lágrimas vierem, não as tema. Acolha-as com reverência e gratidão. Permita que elas o purifiquem, o consolem e o transformem. Deixe que sejam sua oração silenciosa, seu ato de entrega total àquele que conhece cada fibra do seu ser. Lembre-se das palavras de Santa Teresa e confie que você está recebendo um dom precioso, um sinal da infinita misericórdia de Deus. Inicie hoje mesmo essa jornada de redescoberta do valor de sua vida interior e permita que a graça divina o conduza a uma plenitude que o mundo não pode dar nem tirar.